O mundo de One Piece gira em torno das Akuma no Mi, que são as famosas frutas do diabo, que são frutas misteriosas e poderosas espalhadas por todo o mundo. Mas como que funcionam essas frutas? Que tipo de poderes elas dão para quem as come? Quais são as suas categorias? Se você quiser entender como que essas frutas funcionam, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo bem certinho. Vambora! Salve nerd, eu sou o Gribbler e mano, quando você começa a assistir One Piece, você logo dá de cara com uma fruta do diabo. No caso, a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta do tipo Paramécia que o Luffy come no 4º episódio do anime. Ela concedeu pra ele poderes de borracha, mas ao mesmo tempo fez com que ele não conseguisse mais nadar. E isso é uma coisa comum entre todas as Akumas no Mi. Elas dão poderes aos seus usuários, mas ao mesmo tempo tiram a capacidade deles de nadar. Então, tipo assim, você comeu uma Akuma no Mi, você vai ganhar um poder super da hora. Mas, assim, ó, mar F total, tá ligado? Nunca mais vai entrar no mar. Essas frutas possuem uma variedade de poderes enorme, variando de totalmente chata a extremamente destrutivo. Então você pode dar a sorte de comer uma que seja boa e ficar com um poder muito da hora, tá ligado? Ou o azar de comer uma que seja muito ruim e ter um poder paia. Mas sortudo mesmo é você quando se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente só traz conteúdo de qualidade, certo? E assim você nos ajuda a trazer esses conteúdos cada vez mais sobre esse universo incrivelmente rico que é o de One Piece. Então muito obrigado pela força e bora pro vídeo. O que são as Akuma no Mi? Como eu já tinha explicado brevemente antes, as Akuma no Mi são as frutas que dão poderes aos seus usuários, mas tiram a capacidade deles de nadar. Elas crescem em vários lugares do mundo e não existem duas iguais. Por conta disso, não tem como existir dois usuários do mesmo fruto vivendo na mesma era. Então, por exemplo, o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, é só ele que tem a Gomu Gomu... meu pai amado, falando tudo errado. Então, por exemplo, o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, é só ele no mundo, no universo de One Piece que tem a Gomu Gomu no Mi, entendeu? Tipo, não tem como ter outra dela, sacou? Isso é uma coisa bem clara. No máximo, as habilidades são semelhantes, mas de tempos em tempos, após o último usuário de determinada fruta morrer, ela reaparece. Esse intervalo é bem aleatório, tá ligado? Então pode levar de anos ou até séculos pra gente poder ver algumas habilidades ressurgindo. Além disso, não é possível adquirir o poder de duas frutas. Após comer a primeira, uma segunda se tornaria mortal para a pessoa em questão. Mas aí você me pergunta, Gribbler, mas como que o Barba Negra comeu outra fruta, no caso comeu a fruta lá do Barba Branca, tá ligado? Durante Marineford, não sei o que e tal, e não morreu? E a resposta é... não sei. O Tio Oda ainda não explicou como que isso aconteceu, mas esse é o único relato até hoje de um ser que comeu mais de uma fruta e não morreu. Até agora, tudo que a gente tem são teorias de como ele conseguiu comer mais de uma. Só que no arco de Warrior 7, a galera da CP9 conversa sobre os perigos de você comer uma segunda fruta, porque uma só já causa mudanças absurdas no corpo do usuário. Agora, uma segunda mata qualquer um facilmente, tá ligado? Menos o Barba Negra, né? As Akuma no Mi são frutas extremamente raras e por isso a sua distribuição é limitada no mundo de One Piece. Elas são criadas de maneira natural e aparecem em locais específicos no mundo, além de já haverem experimentos que replicaram Akumas no Mi de forma sintética, ainda que não reproduzam seu poder em totalidade. Além disso, essas frutas podem ser encontradas em leilões negros e mercados subterrâneos, onde são vendidas a preços exorbitantes. Outra coisa que é importante de destacar é que se duas pessoas comerem a mesma fruta, a pessoa que mordeu primeiro vai ser a que vai obter os poderes. Isso foi revelado na novel do Ace, onde ele dividiu a Mera Mera no Mi com outra pessoa, mas foi ele que mordeu primeiro, e por isso ficou com os poderes da fruta, sacou? Além disso, existe o Kairosek, que é uma espécie de mineral relativamente raro no mundo de One Piece, que possui a capacidade de drenar e enfraquecer usuários de Akuma no Mi, replicando os mesmos efeitos que a água do mar possui. Um exemplo bom disso é aquela arma que o Smoker usa direto, tá ligado? Ele sempre consegue bater no Luffy justamente porque a arma que ele tem é de Kairosek. Então toda vez que você vê um usuário com alguma arma conseguindo bater em outro usuário que seja um usuário de Akuma no Mi, é justamente por ela ser feita de Kairosek. Por exemplo, quando o Luffy ele tá preso em Wano, que ele tá preso com aquelas... esqueci o nome daquele negócio, com aquelas algemas, quando o Luffy tá preso com as algemas são de Kairosek. Então toda vez que algum usuário é preso com aquelas lá, é como se ele estivesse passando pelo efeito do mar. Não deixa ele tonto nem nada, mas faz com que ele perca os poderes, sacou? Ainda assim, as habilidades provenientes dos frutos são muito cobiçadas por piratas e soldados da marinha. Durante anos, o anime já apresentou personagens que se esticam como Luffy, outros que se transformam em animais e até dinossauros, e alguns que podem mudar completamente o espaço deles ao redor. Então cada fruta
fruta dá um tipo de poder específico pro seu usuário, e nisso as possibilidades são infinitas. E cada uma dessas características se encaixa em uma única categoria específica. Só que só pra deixar uma coisa bem clara, nos mangás recentes, agora em Egghead, foi explicado pra nós, através do Dr. Vegapunk, que as Akuma no Mi, elas nascem do desejo da humanidade. Então, por exemplo, assim, a fruta do Luffy, que é a Gomu Gomu no Mi, ela nasceu do desejo de alguém poder se esticar como borracha, sacou? Então, todas as frutas, ela tem esse negócio. A Mera Mera no Mi, que é a fruta do Ace, ela nasceu do desejo de alguém conseguir controlar o fogo, sacou? Então, todas elas nascem desse desejo de alguém por fazer alguma coisa. É assim que elas são formadas. Só que a gente não sabe exatamente como, por quem, aonde, tipo, isso não foi explicado. A única coisa que o Dr. Vegapunk falou foi, ó, elas nascem do desejo da humanidade. Ponto. É isso que a gente sabe. Categorias. Existem 3 categorias para essas frutas dentro do mundo de One Piece, que são as do tipo Paramécia, do tipo Zoan e do tipo Logia. Cada uma delas se diferencia uma das outras em questão de como elas funcionam, mas também seguem um padrão que é o de dar poderes para os seus usuários. Começando com as frutas do tipo Paramécia, esse é o tipo mais comum de Akuma no Mi. No geral, as frutas do tipo Paramécia concedem habilidades sobre-humanas para quem as come, às vezes mudando a composição do corpo da pessoa e fazendo com que ela produza substâncias não naturais, como cera, bolhas de sabão e tinta. Com isso, durante o One Piece, vemos homens-bomba, metamorfos e várias outras habilidades malucas. Outras frutas ainda permitem que usuários multipliquem membros, aumentem livremente o próprio peso, como qualquer coisa e em casos específicos que manipulem objetos ao seu redor. Em resumo, as habilidades da Paramécia se limitam ao corpo do usuário e nada além disso, sacou? Então assim, comer uma Paramécia, você vai se limitar ao teu corpo, o que o teu corpo pode fazer com relação àquilo ali. E alguns exemplos de personagens que comeram essas frutas são o Luffy, o Brook, a Nico Robin, o Lau, o Barba Branca e por aí vai, porque tem uma lista gigantesca dessa fruta, é a mais comum, né? Seguindo, temos as frutas do tipo Zoan. Os usuários dessas frutas podem se transformar em vários animais. Para essa galera ficam disponíveis 3 formas de transformação. A forma humana, que é a padrão, a forma híbrida, que é a que permite que ele mescle a sua forma normal com a sua forma Zoan, e a forma completa, onde o usuário se transforma completamente em um animal, sacou? Se transforma completamente em um animal. Essa categoria de frutas é a mais cobiçada pelos que almejam o combate corpo a corpo. Além de permitirem que a pessoa se transforme em um híbrido de um humano e animal, elas aumentam muito as habilidades físicas do corpo humano. No arco de Warrior 7, quando a gente vê o Luffy e a tripulação dele tretando contra a CP9, no meio deles tinha um homem leopardo, um homem lobo, um homem girafa e vários outros usuários. As duas também são as únicas que possuem modelos diferentes para a mesma fruta. Isso porque algumas espécies possuem variações. Por exemplo, existe a fruta da cobra, e essa fruta possui os modelos Jararaca, Cascavel, Jiboia e Anaconda, uma para cada cobra, tá ligado? Alguns usuários conhecidos desse tipo de fruta são o Chopper, o Hobilute, o Caco, o Peu e vários outros. Mas além disso, esse tipo de fruta ainda possui 3 subcategorias, que são as zoas míticas, as ancestrais e as artificiais. As do tipo zoa mítica dão habilidades de criaturas mitológicas aos usuários, como as de um dragão ou de uma fênix. Esses frutos são extremamente raros e seus usuários acabam conquistando fama pelos poderes que eles concedem. Até porque é muito apelão, né? Se o cara tem uma fruta dessas, você vê de longe, mano. Usuários conhecidos dessas frutas são o Marco, o Kaido, a Yamato, o Sengoku e alguns outros também. As frutas do tipo ancestral permitem que o usuário se transforme em um ser extinto, como um dinossauro. As zoas ancestrais também concedem muito mais força física aos seus usuários, sendo as mais cobiçadas dentre as zoas. E bem que eu prefiro as míticas, né? Mas daí cada um é cada um. Como usuários conhecidos dessas frutas, nós temos o Drake, o King, o Queen, o Jack e mais alguns outros. As zoas do tipo artificial, como o nome já indica, são frutas criadas sob manipulação pelo Dr. Vegapunk, que logo depois foram reproduzidas por Caesar Claw. Essas frutas vêm com defeitos, elas possuem uma taxa de sucesso muito inferior às zoas convencionais e permitem que o usuário adquira permanentemente uma característica animal. Diferente das frutas convencionais, é raro que o usuário de uma zoa artificial possa mudar completamente de forma. Algumas dessas frutas criadas em laboratórios são conhecidas como smile, porque inibem expressões negativas, deixando os usuários sempre com uma expressão de sorriso no rosto. Então essas zoas podem ser tanto uma coisa boa quanto uma bomba, porque para alguns usuários ela realmente concedeu poderes, como é o caso do Momonosuke, tá ligado? Mas para a maioria dos que comeram essas frutas, ela foi um símbolo de desespero, tá ligado? Porque assim, em Wano, a gente viu o estrago que essa fruta causou na vida de milhares de pessoas e cara, dói, velho. E
como dói você ver esses episódios, porque você vê uma cena muito pesada, onde o personagem só quer chorar e não consegue parar de rir. É literalmente uma tortura que eles passam. Usuários conhecidos dessas frutas são o próprio Momonosuke, a Speed, o Daifugo, sei lá. E no geral é toda a galera do Kaido praticamente, tá ligado? É eles que comeram essas frutas porque o Kaido queria fazer teste, né? Então, enfim, vádio. E por último, nós temos as frutas do tipo Logia. Essas frutas são consideradas as mais raras e poderosas da obra. As frutas do tipo Logia permitem que os usuários criem, controlem e se transformem em elementos e forças da natureza. Esse fruto aparece pela primeira vez em Logital, onde o Luffy e a tripulação dele tiveram que enfrentar o Smoker. Naquela cena que eles estão fugindo do Smoker e tudo mais, porque o Smoker ele pode se transformar em fumaça e controlar ela livremente. Então é a primeira vez que a gente vê ela no anime, saca? Os usuários da Akuma no Mi Logia podem se tornar praticamente invulneráveis a ataques físicos, tornando-os formidáveis adversários. Apesar disso, existem formas naturais de combater usuários desse tipo, como por exemplo, o fato de que um usuário de uma fruta da areia pode receber dano caso seu inimigo o golpeie com os punhos molhados, que foi exatamente o que aconteceu na luta do Luffy contra o Crocodile em Alabasta, tá ligado? Ou ainda existem também frutas que não possuem eficácia nenhuma contra inimigos específicos, como a fruta do Enel, por exemplo, que é baseada em eletricidade. Automaticamente, ela não possui efeito nenhum contra o Luffy, justamente por ele ter um corpo feito de borracha, tá ligado? Fora isso, a única forma de inimigos comuns atingirem algum usuário de Logia é se utilizando do haki do armamento. Assim se torna possível ignorar que esses inimigos são intransponíveis. Palavra complexa essa aí, mas da hora. Alguns usuários conhecidos dessas frutas são o Ace, o Sabo, o Crocodile, o Barba Negra, o Enel. Tem mais uma galera, porque mesmo que ela seja uma fruta muito rara, ainda assim ela é uma fruta muito apelona, tá ligado? Despertar. Um usuário que seja muito habilidoso pode despertar a sua fruta, que é basicamente levar o poder da fruta para outro nível. Até o momento houveram poucas confirmações de frutas despertadas no mundo de One Piece, mas tem umas teorias de que algumas delas já passaram por esse processo. Com algumas no Mi do tipo Paramestre, os usuários se tornam capazes de estender seus poderes ao terreno e a demais objetos que tocam, como o Katakuri, que pode transformar o chão e as demais rochas em mote ao tocá-las, e isso a gente vê no arco de Holy Cake, saca? Já as Zoans são as que fazem com que o usuário se torne uma besta com poder descomunal, onde na maioria dos casos a fruta de certa forma assume o controle do corpo do usuário, fazendo com que assim ele perca a consciência, tá ligado? Como o caso das bestas carcereiras de Impel Down e do Chopper em Enies Lobby, mas em alguns casos o usuário pode ser muito poderoso e dominar sua fruta, ganhando ainda mais poder, como é o caso do Kaido. Então a gente vê esse tipo de situação acontecendo, por exemplo, quando o Chopper, que é um usuário de uma Zoan, ele desperta ela lá em Warrior 7 pela primeira vez, ele vira literalmente uma besta, ele vira tipo um bicho cabuloso, tá ligado? E, mano, é uma das formas mais da hora do Chopper. Agora, quando a gente vê o Kaido, que também é usuário de uma Zoan, quando ele se transforma em um dragão, ele continua sendo um dragão, mas, tipo, ele consegue controlar, ele tem consciência, tipo, não é meio que o bicho que assume. Tudo bem que, se parar pra pensar, ele meio que é um bicho, né? Então, enfim. Por fim, não se possui confirmação, mas é provável que usuários de Logia que despertem sua fruta se tornem capazes de mudar completamente o terreno à sua volta. Como foi o caso do Aokiji e do Akainu, que possuíam Logias de gelo e magma, e ao lutarem deixaram uma ilha metade congelada, metade borbulhando em lava, alterando completamente sua estrutura. Evento esse que não foi mostrado no anime nem no mangá, né, tio Oda? Mas esse não foi o único, e se você quiser saber de mais eventos que foram somente comentados no mundo de One Piece, mas não foram mostrados, confere esse vídeo que eu vou estar deixando no card aqui em cima, que tá bala, hein? Então, basicamente, as Akuma no Mi dão um poder muito cabuloso pra quem come elas, ou uns poder muito paia, né? Sério, tem um cara que come a Jaque no Mi, que é a fruta da jaqueta. Não me pergunto por que tem uma fruta da jaqueta, mas existe. Mas se você pudesse escolher qualquer fruta do mundo de One Piece pra comer e ganhar os poderes dela, qual você comeria? Me diz aqui nos comentários. Eu particularmente ia curtir demais comer a Mera no Mi, que é a fruta do Ace, ou a Goro no Mi, que é a fruta do Enel. Mas isso aí daria uma briga boa, porque, né, é muita fruta pra escolher. Mano, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, porque assim você vai estar mostrando pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ele vai começar a divulgar cada vez mais esse conteúdo. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos que não entendem nada de como que funcionam as Akuma no Mi só de assistir o anime. Você não tem noção do quanto isso nos ajuda. Então, mano, muito obrigado pela força, tamo junto, galera. Valeu.